o objetivo dessa aula é falar de integração por partes. Então vamos lá. Então, ó, da fórmula da derivada do produto de duas funções, obtemos o método de integração muito útil chamado integração por partes. Então, se f e g forem funções diferenciáveis, ou seja, essas duas funções aqui têm que possuir derivada. Então, você pega o produto dessas duas funções, você deriva em relação a x, então a derivada do produto que multiplica a derivada de g, mais g que multiplica a derivada de f. Agora você vai isolar esse produto aqui, ó. Então, isolando esse produto aí, a gente ganha o seguinte. Então, esse produto é igual a derivada de f por g menos g que multiplica a derivada de f. Então, assim, a gente vai obter o seguinte. A gente vai integrar essa equação aqui em ambos os lados. Ou seja, a gente vai integrar desse lado e a gente vai integrar desse lado aqui. Então, integrando, a gente ganha isso. Mas agora observe o seguinte. A integral da derivada é a própria função, ó. Ganhei a própria função. Assim, a gente ganha essa equação aqui. Agora observe que essa equação aí, ela é chamada, isso daqui, chamado de fórmula de integração por partes. Então, essa é a fórmula de integração por partes. Agora, a gente vai chamar o seguinte. A gente vai chamar U de f de x, v g de x. Então, feito isso, a gente vai derivar a U, vai ficar f' dx. Derivando a v, vai ficar g' de x dx. Ora, com isso a gente ganha o seguinte. Substituindo nessa fórmula aqui, vai ficar a integral de u dv é igual a uv menos a integral de v du. Então, essa fórmula aqui, essa mesma aqui, só que fica melhor de trabalhar dessa maneira. Agora, então, nosso exemplo é calcular a integral de x ln de x dx. Observe que essa integral pode ser reescrita dessa maneira. A integral de ln de x multiplicado por x dx. Você vai chamar de u ln de x, do jeito que está aqui. Você vai chamar de dv x dx, do jeito que está aqui. Agora observe o seguinte, ó. Daí a gente tem a seguinte maneira. Derivando u é igual a derivada de ln, ou seja, a derivada do ln vai ficar dx sobre x. Agora eu vou integrar essa parte aqui, ó, vai ficar a integral de dv igual a integral de x dx. Só que a integral de dv é só v. A integral de x vai ser o quê? X ao quadrado sobre 2. E essa parte aqui é a constante, porque toda vez que você está integrando, você tem que colocar uma constante no final. Agora observe o seguinte. Então, usando a fórmula de integrais por partes, que é essa fórmula aqui, a gente ganha o seguinte, ó. A integral do ln de x vezes x dx é dado por quê? Essa mesma integral aqui, essa mesma. Substituindo o valor de u e de v nessa fórmula aqui, vai ficar o quê? Ln de x, que multiplica x ao quadrado sobre 2, mais c1. Menos a integral de o v, é só fiz substituir, multiplicado por du. Du só fiz substituir, ó. Então, feito isso, agora eu vou fazendo as contas. Então, multiplicando o ln por essa parcela, depois por essa parcela, a gente ganha o seguinte, vai ficar o x ao quadrado sobre 2, ln de x, mais c1 que multiplica o ln de x. Agora observe essa parcela aqui, ó. Multipliquei dx sobre x por essa parcela, depois multipliquei por essa. Então vai ficar menos a integral de x sobre 2 dx, menos a integral de c1 dx sobre x. Então, feito isso, você observa que nessas duas integrais aqui, você pode substituir por essa parcela, porque aqui eu tenho um meio é constante, então sai fora da integral, então fica isso. Aqui eu tenho C1, também é constante, pula fora da integral, então eu fico com isso. Então, substituindo aqui, ó, a gente ganha o seguinte. A gente ganha agora essas duas integrais. Ou seja, feito isso, você vai observar que a integral de x dx é o quê? É a mesma coisa de x ao quadrado sobre 2. A integral de dx sobre x, que é a mesma coisa do ln de x. Substituindo, a gente ganha isso, ó. Só repetir essa
duas primeiras parcelas, só fiz repetir, e agora substituir pelos cálculos encontrados aqui. Então aqui vai ficar x² sobre 4 menos C1 que multiplica o ln de x. E essa constante aqui, C2, eu tenho que colocar porque eu mexi com essas duas integrais aqui, ó. Então tem que ter constante. Então eu coloquei só aqui no final, constante C2. Então agora observe que aqui eu tenho uma parcela positiva e aqui eu tenho uma parcela negativa. Então eu posso cancelar. Sobrou só essas três parcelas aqui. Ou seja, então a integral procurada é dado por essa diferença mais essa soma. Agora vamos para o segundo exemplo. Eu quero calcular a integral que vai de 0 até π sobre 2 de x cosseno de x dx. Então, você vai fazer a seguinte substituição. Você vai chamar u de x, você vai chamar dv de cosseno de x dx. Então, com isso, a gente ganha o quê? Derivando u, vai ficar dx. Integrando essa parcela aqui, ó, vai ficar a integral de dv igual a integral de cosseno de x dx. Agora observe que a integral de dv é o próprio v. A integral do cosseno de x é seno de x. Por quê? Porque a derivada do seno é o cosseno. Agora observe, usando novamente a fórmula de integrais por partes, que é essa fórmulazinha aqui, a gente ganha o seguinte, ó. Então, a integral de x cosseno de x dx, jogando nessa fórmula aqui, vai dar o quê? Vai ser o u, que é x, o v, que é seno de x, menos a integral de v du. Só que o v, seno de x, e du, dx. Então, feito isso, agora observe, ó. A integral, essa parte aqui eu repeti, menos a integral do seno de x, o que é? É menos cosseno de x. Aí menos cosseno de x com menos fica mais cosseno de x. E essa constante aqui é da integral. Toda vez que eu estou com integral, eu tenho que colocar uma constante no final das contas. Então agora observe o seguinte. Eu sei que essa integral é dado por isso. Então, mas eu não quero a integral indefinida, eu quero a integral definida, nesse intervalo aqui, ó. Então, quando eu coloco o intervalo de 0 até π sobre 2, eu vou avaliar essa função nesse intervalo aqui. Agora eu vou usar o teorema fundamental do cálculo. Ou seja, usando o teorema fundamental do cálculo, eu ganho isso. Então, aonde tem x, aqui eu coloquei primeiro π sobre 2, ó. π sobre 2, que multiplica seno de π sobre 2, mais cosseno de π sobre 2, mais c. Menos, que é da fórmula, aonde tem x agora, eu vou colocar 0. Ó. Ficou 0 vezes seno de 0, mais cosseno de 0, mais c. Agora observe o seguinte, ó. Seno de π sobre 2 dá 1. Cosseno de π sobre 2 dá 0. Repita a constante. Aqui, ó, 0 multiplicado por seno de 0 é 0. Cosseno de 0 é 1 e repetir a constante. Agora observe o seguinte, fazendo essas contas aqui, a gente ganha o quê? Vai ficar π sobre 2 mais c menos 1 menos c. Agora observe que aqui eu tenho um número positivo e aqui eu tenho ele também negativo. Posso cancelar. Cancelando, ficou só π sobre 2 menos 1. E esse número é aproximadamente 0,58. E esse é o resultado dessa integral.